Oi, turma! Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao PET 4, semana 3 do PET 4. Nós continuamos a falar um pouquinho do reino protista. Então, nós já falamos dos vírus, do reino Monera, falamos do reino Fungi. Agora nós estamos no reino protista. No reino protista, nós encontramos os protozoários e as algas. Nós falamos na semana passada das doenças causadas por protozoários e na semana retrasada nós falamos das características gerais dos protozoários. Ficou faltando falar a respeito das algas. Existe uma biodiversidade muito grande de algas. Antes as algas elas eram divididas entre os reinos. Hoje em dia todas foram colocadas dentro do reino protista por serem seres simples. Tem espécies unicelulares, tem pluricelulares, autótrofas, vão produzir o seu próprio alimento, vão realizar a fotossíntese e por serem seres simples acabaram sendo colocados todos dentro do reino protista. Eu selecionei alguns exemplos de algas que são as que costumam aparecer mais para a gente comentar um pouquinho e comentar sobre os exercícios, fazer a resolução dos exercícios. Então, a primeira coisa, quando nós falamos de algas, nós sabemos que as algas realizam o processo de fotossíntese. Através da fotossíntese, elas produzem seu próprio alimento, por isso elas são autótrofas e vão produzir o oxigênio que vai ser liberado para a atmosfera. As algas que são unicelulares, as algas microscópicas, elas fazem parte do fitoplâncton. Nós podemos falar também algas planctônicas, que são as algas responsáveis por grande parte do oxigênio da atmosfera, grande parte do oxigênio existente na biosfera. Biosfera, lembrando, camada da Terra onde existe vida. Quando nós falamos da liberação de oxigênio, nós temos que lembrar que muitas pessoas falam de uma forma errada que a floresta amazônica seria pulmão do mundo, o que é errado. Eu não posso falar que ela é pulmão do mundo. Tem uma grande variedade, biodiversidade de plantas lá. Tem árvores de grande porte. Elas produzem muito oxigênio, mas elas consomem muito, porque as plantas respiram também. Quando eu falo dessas algas planctônicas, essas algas unicelulares que fazem parte do fitoplâncton, essas algas planctônicas que estão ali na superfície da água, elas produzem bastante oxigênio, elas estão durante o dia fazendo a fotossíntese e elas consomem pouco, porque são seres unicelulares. Então, a maior parte do oxigênio produzido fica disponível na atmosfera para que os seres possam utilizar. Então, quem é responsável pela oxigenação da biosfera são as algas planctônicas, ou eu posso falar fitoplâncton. Bom, aí nós temos os grupos de algas. As euglenofitas. As euglenofitas, nós temos aqui o exemplo da euglena. Existem aqui, a maioria das espécies são de água doce. A euglena, ela é uma exceção porque ela pode ser autótrofa ou heterótrofa. Na realidade, ela vai ser as duas coisas. Na presença de luz, ela vai realizar a fotossíntese e produzir o seu próprio alimento. E na ausência de luz, ela consegue se alimentar do que está ao redor dela. Então, ela se torna heterótrofa. Vem a presença da luz novamente, ela realiza a fotossíntese e produz alimento. A ausência da luz, se não tem luz, ela se alimenta do que está ao redor dela. Então, isso é uma exceção. Essa alga, então, ela é autótrofa na presença de luz e heterótrofa na ausência de luz. Na apostila de vocês tem uma tabelinha. Essa tabelinha vai estar falando um pouquinho sobre os pigmentos, né, citando alguns exemplos das algas, tá? Que são esses grupos que eu coloquei para vocês. No caso dessas euglenofitas, elas têm uma pigmentação verde também, mas uma característica delas é que elas não apresentam parede celular, e são todas unicelulares. As pirrófitas ou dinoflagelados, essas pirrófitas ou dinoflagelados, dino vem de dois, são algas que apresentam dois flagelos. Essas algas dinoflageladas, elas
são responsáveis pelo fenômeno da maré vermelha. Também são algas unicelulares aqui. Elas vão liberar uma toxina que pode matar a fauna, pode matar animais que estão ali ao redor. Quando acontece um aumento da temperatura da água, excesso de nutrientes na água, acontece a reprodução, a proliferação excessiva dessas algas. Quando elas se proliferam de forma excessiva, e elas vão liberando uma toxina ali na água, vai deixar essa água levemente avermelhada e essa toxina vai matar animais que existem nessa água. Se o ser humano consumir esse animal que ingeriu essa toxina, pode ter uma intoxicação alimentar. Então esse é o fenômeno conhecido como fenômeno da maré vermelha, provocado pela proliferação excessiva dessas algas unicelulares que vão liberar essa toxina na água e matar animais, peixes, mamíferos que estejam ali na água. A crisófita, a gente usa, aqui aparece mais o termo crisófita ou diatomácea, mas pode ser chamada também de bacilariófita. Aqui o exemplo nós chamamos de diatomácea. Essa alga, ela tem uma carapaça silicosa ao redor dela e quando ela morre, essa carapaça, essa sílica que está ali, ela pode se depositar na terra ali no fundo, ou então ela forma uma estrutura rígida, dura, parecendo uma rocha. Isso vai ser usado para a fabricação de tijolos, filtro, porque é bem porosa, cheia de poros, sabe? Essa carapaça silicosa pode ser usado como filtro de piscina. Alguns pegam essa terra onde tem depósito ali de sílica para a fabricação de cosméticos. Então essa terra que é utilizada, que tem componentes da decomposição dessa diatomácea, vai ser chamada de terra de diatomácea ou diatomido. Essa alga também é uma alga unicelular. A rodófita ou alga vermelha, aqui nós já temos algas pluricelulares. Como elas são pluricelulares, são macroscópicas. Não precisa do microscópio para observar. Nesse caso aqui, gente, olha, o pigmento, como ela pode ser chamada de alga vermelha também, o principal pigmento dela é o pigmento avermelhado, que é a ficoeritrina. O exemplo aqui eu coloquei o gelidium, uma alga de onde eles extraem aquela substância chamada agar. É usado em experimentos de laboratório, fabricação de gelatinas, aquelas gominhas, né? Balinhas de gominha, também eles usam essa substância extraída dessa alga. A próxima, feófitas ou algas pardas. Aqui a alga parda, o pigmento ele é um marrom meio amarelado, meio cardido para falar a verdade, que é a fucoxantina. Também são espécies pluricelulares e macroscópicas. O exemplo aqui eu coloquei o sargaço. Tem algumas algas feófitas que são utilizadas também na fabricação de alimentos. Esse sargaço, ele é usado como adubo, porque quando seca, eles pegam essa alga, deixam ela secar, moe, e como tem bastante nutrientes, eles acabam utilizando como adubo. O sargaço é grande, o sargaço pode chegar a ter mais de 1 metro, então é uma alga grande. A clorófita ou alga verde, o principal pigmento aqui é a clorofila. Nesse caso aqui, nesse grupo, existem espécies de clorófitas unicelulares e tem espécies pluricelulares. O exemplo que eu coloquei aqui, a uva, não é uva, é uva, é nome científico. Essa uva, ela é uma alga pluricelular, uma clorófita pluricelular, e ela é utilizada na fabricação de alimentos. Sabe, eles fazem uma das algas utilizada. Não é só essa alga. Eles secam essa alga, fazem aquela folha de alga para fazer comida japonesa. Então eles utilizam essa alga, mas não é só essa, tem outras espécies também. A reprodução das algas. As algas podem se reproduzir de forma sexuada, elas vão formar os gametas ali para que aconteça a reprodução, e elas podem reproduzir, que é o que mais acontece, a reprodução assexuada. Aquela bipartição, uma alga se divide em outras duas iguais, principalmente aqui, claro, as algas que são unicelulares, que vão fazer esse processo de bipartição. Então, elas podem se reproduzir de forma assexuada e podem se reproduzir de forma sexuada.
Só um minutinho chegar nos exercícios aqui. Aí vamos comentar um pouquinho a respeito dos exercícios. A questão número 1 está assim, ó. As algas são organismos encontrados em água doce, tanto em água doce como no ambiente marinho. E apesar de terem diversas utilidades para o homem, muitas vezes causam transtornos quando crescem em proporções indesejáveis. Esse processo, muitas vezes acompanhado de grande liberação de toxina, recebe o nome de... Aqui está comentando da proliferação excessiva, como acontece no caso da maré vermelha. Aqui, quando acontece essa proliferação excessiva de algas, vai ficar aquele tanto de alga na superfície. Isso é popularmente chamado de floração da água. Então, aqui, floração da água. Depois, a figura abaixo, a número 2. A figura abaixo ilustra uma alga unicelular biflagelada. Se ela é biflagelada, ela tem 2 flagelos, certo? Dinoflagelado, biflagelado, mesma coisa. Que se enquadra em um filo que apresenta cerca de metade de seus representantes sem capacidade de realizar fotossíntese. Tem alguns seres, algumas algas que não têm essa capacidade para a realização da fotossíntese. Algumas espécies marinhas estão relacionadas com o fenômeno da maré vermelha. Marque a alternativa que indica corretamente o nome desse filo. Aí nas alternativas, ó, não apareceu pirrófita, não apareceu dinoflagelado, apareceu dinofita, PH em latim a gente lê F, né? Dinofita, que vai ser a alternativa. A questão número 3. Algumas algas caracterizam-se por apresentar uma parede celular dividida em 2 metades chamadas de frústulas, que se encaixam como se fosse uma placa de Petri. Então, tem uma carapaça ali ao redor dela, né? Essas algas são importantes componentes do fitoplâncton, quer dizer que elas são unicelulares e estão agrupadas no... Quem que tem essa carapaça que depois pode sedimentar, pode se unir, formar rocha, ou então soltar sílica na terra? É essa daqui, Crisófita, ou Bacillariófita, ou Diatomácea. Então aí, olha, a letra D, Bacillariófita. Só que aí está na forma científica, por isso que apareceu desse jeito. Questão número 4. O reino protista inclui as algas e os protozoários. Estes organismos, nas classificações mais antigas, eram considerados como pertencentes ao reino vegetal. Então, a alga era do reino vegetal, protozoário do reino animal. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa correta para a inclusão desses diferentes protistas no mesmo reino. Então, alga do reino vegetal, protozoário do reino animal. Agora colocou tudo no reino protista, algas e protozoários. Aí tá assim, ó. Por que que isso aconteceu? Letra A. Ambos são simples. Os dois são simples, unicelulares. Mas tem espécies de algas, ó. Aqui tem alga pluricelular, aqui tem pluricelular, aqui tem pluricelular. Então, essa já não está correta. A letra B. Ambos são simples na organização morfológica, na forma, né, na estrutura, em comparação com plantas e animais. As plantas e os animais, quando você vai estudar a estrutura que os compõe, as estruturas que os compõem são muito mais complexas se você comparar com o protozoário, com uma alga. Sendo as algas autotróficas, existe uma outra exceção, claro, como nós vimos numa questão anterior aqui, mas as algas são autótrofas, produzem seu próprio alimento, e os protozoários são heterótrofos, heterotróficos, não produzem seu próprio alimento. Essa é a alternativa correta. Por que que a C não pode ser? Ambos apresentam parede celular. Protozoário não tem parede celular. Letra D. Ambos apresentam parede celular novamente. Não. Letra E. Ambos são pluricelulares. Protozoários são unicelulares e tem espécies de algas que são unicelulares também. Então, a correta é a letra B. E a última questão, que é a questão número 5. Maré vermelha deixa litoral em alerta. Essa eu já coloquei várias vezes em prova. Uma mancha escura formada por um fenômeno conhecido como maré vermelha cobriu ontem uma parte do canal de São Sebastião,
e pode provocar a morte em massa de peixes. A Secretaria de Meio Ambiente de São Sebastião entrou em estado de alerta. O risco para o homem está no consumo de ostras e moluscos contaminados. Libera toxina ali, contamina os animais. Se a pessoa comer, ela vai ter uma intoxicação alimentar. A maré vermelha é causada por, letra A, proliferação de algas macroscópicas. Não, as pirrófitas ou dinoflageladas aqui são algas unicelulares, né? Unicelular só dá para ver no microscópio. É microscópicas e não macroscópicas. Letra B, proliferação de bactéria. Não tem nada a ver. Letra C, crescimento de fungo sobre material orgânico em suspensão. Não é fungo, é alga. Letra D, proliferação de líquens, que são associações entre algas unicelulares e fungos, não. Letra E, uma explosão populacional, quer dizer, um crescimento descontrolado de algas unicelulares do grupo das pirrófitas, que é componente do fitoplâncton, que são algas unicelulares. A liberação de toxinas afeta a fauna circunvizinha, a fauna que está ao redor. Então, a alternativa correta é a letra E. Esse assunto sobre algas, gente, ele é muito complexo, tem muitas características, né? Tem algumas exceções aí dentro também. Falei o basiquinho para vocês, espero que vocês tenham entendido os exercícios, né? Não deixem de responder lá no formulário. Até a próxima semana, até a nossa próxima explicação. Tchau! Fiquem com Deus!